Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Saúde Sem Desculpas. E hoje estamos fora do estúdio, no Rio Grande do Sul, na cidade de Igrejinha. E hoje nossa entrevistada é uma mulher para a gente se inspirar. Sim, ela é esteticista, dona da própria clínica, é mãe de 2 crianças, esposa e está aí sempre na ativa. Hoje a nossa convidada é a Laura Wagner. Seja muito bem-vinda, Muito Laura. obrigada, fiquei muito feliz pelo convite também, muito honrada, né, pelo convite. Primeiro teste também fora do Fora do do estúdio, estúdio. né, então estou muito feliz. Isso aí. E a Laura também cedeu o espaço dela aqui, essa clínica linda, né. Então hoje, Laura, antes da gente começar nossa pauta, nossa conversa, Uhum. me conta um pouquinho, antes da dona de clínica, antes da mãe, da esposa, quem é a Laura? Pois então, como eu vi nos outros Ah, episódios também, né, essa pergunta ela é um pouco mais além do que realmente a gente pensa, do que a gente quando vai se expressar sobre a gente mesmo, né. Uhum. Então a Laura, ela é uma menina sonhadora, uma menina que conquistou há pouco tempo, então esse sonho aqui, essa clínica, mas é uma mulher também, uma esposa, uma mãe de 2, uma criança de 4 anos e uma criança de 10 meses, uma sonhadora tanto nos estudos, que eu sempre sonhei em ter meu próprio negócio, em ser dona de algo, e hoje conquistei isso, e esposa também do Sidney. Mas sou então a Laura esteticista. Muito bem. E você é esteticista, massoterapeuta, e o Uhum. que que isso significa na tua vida, Laura? A estética ela vem, desde muito cedo, assim, e no meus sonhos. Eu sempre gostei de trabalhar com saúde. Sempre foi o meu sonho trabalhar nessa área de saúde, de cuidar do próximo, de cuidar dos outros. Tentei em vários ramos. Fui primeiro o meu sonho de criança eu achava que era ser professora. Aí fiz magistério, mas não me encontrei nisso. E depois já fui para a área de saúde, então trabalhei em farmácia por 6 anos numa mesma farmácia, fiz técnico de enfermagem, trabalhei na área da saúde já cuidando de pessoas, mas vi que o hospital não era algo que eu conseguiria trabalhar por ter que lidar com morte, não conseguia fazer isso, porque eu gosto mais de cuidar da pessoa e não cuidar desse processo no fim de vida. Era pesado? Era pesado, esse Uhum. fardo para mim eu não conseguia. Então fui ainda em busca de trabalhar cuidando de pessoas, trabalhar na área da saúde e encontrei a massoterapia. Então logo depois que eu finalizei o meu técnico em enfermagem, que me formei, eu já iniciei o curso de massoterapia. Aí fiz o curso de massoterapia, me formei em 2018, trabalhando em farmácia, conciliando com, estágio, farmácia e tudo mais. E em 2020 eu dei início então ao trabalho de massoterapeuta. Só que isso desde a infância, desde criança, eu era aquela pessoa que as pessoas falavam assim: "Ai, tu tem a mão tão boa para fazer massagem, aperta aqui um pouquinho que eu tô com dor". Então nas jantas, em família e tudo mais, com amigos, sempre me pediam: "Ai, aperta aqui que tá doendo que tu tem a mão boa". Isso foi ficando lá no inconsciente: "Ai, eu tenho a mão boa, tenho a mão boa". Então fui, fiz o curso, no curso também já me falavam: "Ai, porque a gente sempre fazia o estágio trabalhando, fazendo massagem nos colegas, um no outro, né. Uhum. Então eles sempre falavam: "Ah, eu queria fazer dupla com a Laura, porque ela tem a mão boa". Então já ficava isso também. E fiz o curso, me formei em 2018, comecei a trabalhar com isso em 2020, bem na pandemia. Comecei dia 8 de março, dia 18 de março fechou tudo. E a gente foi colega também, Colega, a né, gente de clínica. trabalhava junto, aham, portinha uma do lado da É. outra. E comecei então, desde 2020 trabalhando com isso. E agora esteticista, daí mais na área de procedimentos para emagrecimento, mais questão de estética corporal mesmo. Uhum. Facial não tanto, né, Laura? Faço, mas gosto mais do Do corporal. corpo. Tá. Aham. Que hoje já tá mais, o que mais tem hoje que a gente vê é realmente a facial, né, a estética corporal a gente não encontra Isso. tanto. Eu até estava comentando ontem com uma cliente sobre isso, que hoje em dia é muito mais tu encontra mais profissionais que gostam de trabalhar com o facial do que o Uhum. corporal. Uhum. E eu sou o contrário, eu Que gosto de bom, né, trabalhar é o com o teu corporal. diferencial. Gosto do corporal. Gosto das pessoas se olhando no espelho, se reencontrando,
chorando, se emocionando com isso, então é algo que eu gosto de trabalhar o corporal. É, ver esse processo de transformação é muito legal, É, né. muito. E agora também eu tô fazendo um novo procedimento para diástase, Uhum. que isso também é algo que me emociona e que eu gosto de trabalhar, porque é pós-gestação Sim. geralmente. E a grávida, a mulher, a mãe que se torna mãe, ela acaba se deixando um pouquinho de lado, Muito. e esse tratamento de diástase, ele volta um pouquinho a mulher de antes, porque a gente consegue trabalhar postura, então a pessoa já se posiciona de outra forma, já se enxerga de outra forma, Sim. só na questão da postura, porque a mãe ela acaba colocando a criança aqui do lado, já fica mais caidinha, já dificulta também, então a postura ela vai cada vez se pronando mais, né. Uhum. E o tratamento de diástase faz ela se colocar de novo, se reerguer, então é um processo bem complexo, não em si só a estética ali, né, então É. eu gosto bastante disso. Puxando para esse lado da mãe, Laura, você é Uhum. mãe de 2. Sim. 2 pequenos. Como que é conciliar isso? Tu se dá culpas de vez em quando? Como que é lidar com essa De vez em briga interna, sempre. né? Aham. Também comentei com uma cliente ontem sobre isso, porque a gente se culpa muito de estar trabalhando e não estar com os filhos. A gente quer dar o melhor para os nossos filhos, a gente quer Uhum. trabalhar para poder dar o melhor para eles, mas ao mesmo tempo a gente se culpa. Eu estou trabalhando depois das 6, depois que eu pego eles, eu consigo ainda levar eles até a escola e buscar. Isso eu não abro mão. Uhum. Eu sempre faço os meus horários de acordo com isso para que eu consiga levá-los e buscá-los na escola. Mas muitas vezes depois desse horário que eu busco eles, eu ainda atendo. Então eu deixo com o esposo, com avós, nesse tempo que eu consegui atender. Então me Uhum. culpo às vezes sim de pensar eu tô deixando de aproveitar o tempo com eles para poder estar atendendo, mas ao mesmo tempo eu penso que eu estou atendendo para poder dar o melhor para eles, para poder dar um estudo digno para eles. E eu sei também, e conversando ontem com a minha cliente, que é muito qualidade e não Uhum. quantidade. Exato. Então, de nada adianta ficar horas com eles e não ter a qualidade com o tempo, e às vezes o tempinho que eu tô poder focar. Então eu não me culpo, hoje em dia eu consigo controlar um pouquinho mais isso, não me culpo tanto porque eu, quando estou com eles, dou a qualidade, Uhum. mas é complicado. É uma briga interna, Ainda né? mais eles pequenos, né. Sim, sim. Então desde que eu comecei a trabalhar também eu falei que eu não seria uma profissional que iria trabalhar até 10, 11 horas da noite para Hum. ficar: "Ah, eu vou até o horário que der", porque eu priorizo isso a família, né. Então, sábados também somente pela manhã, para tarde eu ter esse tempo com eles, então eu priorizo bastante isso. Mas a gente tentar conciliar sempre dá É. uma culpinha igual. E o bom de trabalhar pra gente é isso, né, a gente ter essa flexibilidade de agenda. É, A gente tem que ser muito firme nos nossos valores, né, porque é sim. muito fácil também a gente se Uhum. deixar, uma Sim, cliente depois da é, hora, aquela história é. toda. Mas tu estando firme nesses teus Uhum. valores, fica mais tranquilo Mais fácil. e a gente consegue lidar melhor com essas culpas então, Sim. né. É, e as minhas clientes, hoje em dia eu tenho muitas clientes fixas já, né, Uhum. mas também muitas novas, só que elas já estão cientes desse meu que eu não Sim. abro mão de levar as crianças e buscar. Então nesse horário ali, das 8 e das 5 é um horário que eu não atendo, porque eu faço isso de buscar e levar eles. Uhum. Mas depois desse horário eu sempre dou um jeitinho de atender elas. Muito bem. Laura, tu falou agora das tuas clientes também, né. Quais as desculpas que tu vê essa mulherada toda aí dando pra não se cuidar? Ou pra deixar a saúde de lado um pouco? É muitas desculpas, né, são muitas desculpas. E eu uso até uma frase que tu me falou. Eu falo para elas assim, ó, e uso o teu nome ainda. Eu falo: "Olha, uma vez, quando eu fui consultar com a Karen, ela me falou assim: 'Tu não é mais uma criança, tu é mulher, tu é mãe, tu é esposa, então pega a tua responsabilidade, coloca no teu bolsinho e assume'". Porque elas muito falam assim: "Eu não tenho tempo", Aham. ou "Ai, é muito caro", ou "Eu não consigo tomar água, eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo". E o tempo é questão de prioridade, né. Porque se a gente quer fazer alguma coisa, a gente dá um jeito, quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. É. Então eu sempre falo para elas que é questão de prioridade. Quando principalmente o procedimento estético.
quando elas vêm até mim procurando para realizar um procedimento estético, eu falo para elas: "Ai, vocês precisam tomar água, muita água, vocês precisam ter alguns cuidados, né". A periodicidade também a gente precisa que seja feito uma vez por semana o procedimento. Então, são regrinhas, são coisinhas que eu já deixo adiantado antes de iniciar o processo, para elas saberem o que elas precisam fazer, e muitas vezes nisso já vem a desculpa: "Ai, mas eu não tenho tempo. Ai, mas, com criança pequena eu não consigo". E geralmente é a criança, o filho também é uma desculpa que elas utilizam, ou o tempo. Uhum. E eu falo: "Gente, é uma vez por semana o procedimento, é 1 horinha que tu vai tirar para vir até aqui, e a questão da água é costume. Se tu deixar uma garrafinha do teu lado, é muito fácil do tu ter que levantar e se servir. Então coloca uma garrafa do teu lado, tu nem vai prestar atenção, tu vai estar tomando". Então é a questão de criar o costume Hum. e se priorizar. Porque pra gente arrumar uma desculpa e falar: "Não consegue", é É fácil. muito É fácil. muito É, prático e muito fácil. Então eu sempre falo para elas: "Se coloquem como prioridade que as coisas facilitam", mas tem muitas desculpas. e quando essa questão da prioridade, aí qualquer desculpa cai por terra, né, o tempo, o dinheiro, as pessoas ao redor, o ambiente, tudo cai por terra. Sim. É a questão de assumir a responsabilidade do Assu que ela é. quer e de onde ela quer estar, né. Isso, ela veio em busca disso, ela Uhum, tá querendo mudar, só que muitas vezes ela só vem com o intuito do resultado e uhum, esquece do processo, é, esquece que ela também precisa colaborar para ter um resultado. hum, E muitas vezes hoje em dia também o imediatismo, elas acabam comprando uma ideia de que se elas fizessem uma cirurgia plástica seria muito mais fácil e rápido. E eu tento colocar isso na mente delas que não vai adiantar. Mesmo elas fazendo uma cirurgia plástica, se elas não cuidarem, retorna, volta tudo. exato. Como um procedimento estético, como uma cirurgia, como qualquer outra As coisa. canetinhas famosas para emagrecimento hoje, né. Também. Então, até a canetinha famosa, ela vai remover gordura, vai ficar flacidez. É. Então ela também vai precisar fazer um procedimento pós-canetinha Uhum. para trabalhar aquela flacidez, né. Então, para que elas tenham em mente que nada é milagroso, nada é rápido, nada de um dia para o outro. E eu sempre falo que elas precisam trabalhar a mente primeiro e depois o corpo, porque se não estiverem alinhados, não vai ter Não, resultado. é. Então eu sempre tento trabalhar a mente delas, para elas entenderem que nada é milagroso, mesmo se elas fizerem o procedimento cirúrgico, não vai ser Uhum. algo para sempre se elas não tiverem o cuidado. Verdade. E Uhum. tem que pagar o preço do processo, né. E curtir esse Sim. processo, ele não é doloroso, ele não é Não. ruim de Essa passar, né. é isso, é questão de interpretação delas Uhum. próprias, né. Se elas acharem que é um fardo, que é difícil, que é complicado, vai se tornar. Agora se elas colocarem em mente que é leve, que é fácil, que o alimento a reeducação alimentar pode ser algo bom também, Sim. vai ficar muito mais leve, muito mais É, fácil. isso aí. Bora pro Serve pra chimarrão gente? que a gente tem nossos assistentes aqui. Laura, e nesse tempo todo já empreendendo, sendo mãe, esposa, enfim, eu quero. Tu já pensou em desistir alguma vez? Já, já pensei em Por quê? desistir. Ou o que que te motivou a continuar, assim? Já pensei em desistir, muitas vezes até o não entregar resultado hoje em dia, como eu trabalho com parte de estética, o não entregar resultado, antes a minha mente também não estava preparada para isso e eu achava que era culpa minha, que eu estava falhando em algo. Mas quando eu entendi que é 50-50, que é eu e a pessoa que está vindo procurar pelo procedimento, eu entendi que não era eu que estava errando, que não era eu que não estava entregando o resultado e que não estava tendo essa colaboração. Então, às vezes, o não ter resultado, que graças a Deus eu entrego muito resultado, É verdade. eu mostro para elas, eu falo: "Todos os corpos conseguem ter resultados, só que eu Uhum. preciso da tua ajuda, preciso da tua colaboração". Eu até brinco com elas no tratamento de Fat Slim, que eu preciso que elas tomem água para o aparelho aquecer, né. E eu digo: "Não adianta nem vocês me enganarem dizendo que tomaram água, porque o aparelho acusa. Então ele não vai atingir a temperatura que eu preciso se não tiver água no tecido". Então eu falo: "Não adianta vocês quererem me enganar ou se enganarem, Exato. porque às vezes é algo que elas pensam assim:
"Ah, eu vou chegar lá e vou falar que eu tomei água". Ela acha que ela tá me enganando, mas na verdade ela tá se enganando, Uhum. né. E eu sempre falo outra coisa também: "Tu veio aqui, tu investiu teu tempo, teu dinheiro, tu tá querendo resultado e tu acha que tu tá me enganando, mas tu tá se enganando, tu tá colocando o teu dinheiro fora, tu tá colocando o teu tempo fora". Uhum. Então elas precisam também colocar isso em mente, e essa questão de desistência eu tive por conta disso, por achar que eu não entregava resultados, ou que eu não era uma pessoa que sabia trabalhar com aquilo, que Uhum. não era para mim, ou que se tornava difícil em tempo de pandemia, em Sim, tempo de enchente, que teve os 2 que eu peguei, peguei pandemia e peguei enchente na clínica antes sim. a antiga, né. Então são pontos que davam uma pesadinha, mas graças a Deus passou, Tá, e o que consegui mais te fazer. fortalece para te continuar em Deus. meio a esses tempos É, difíceis? Deus, É. Deus sempre eu sempre converso muito abertamente com ele e ele sempre me mostra que é para eu continuar, que ele sempre me dá às vezes traz pessoas falando bem do de mim, falando bem da minha profissão, e eu enxergo que é ele trazendo essas pessoas até mim para dizer: "Ó, continua que tu tá no caminho". É nos detalhes que ele se É apresenta, né, sempre, Laura? Isso sempre. aí, muito bom. E meu esposo também, muito, Tu tem uma rede de apoio muito boa muito, também, muito, né? muito, muito, Faz muito. diferença isso? Nossa, demais. Até antes eu comentei que a os avós ficam com Uhum. os pequenos, né, então, o meu marido ele consegue também, por ter a imobiliária e ter flexibilidade nos horários, ele consegue também ir comigo buscar as crianças, então a gente tem os 2 esse combinado, e depois de entregar as crianças, ele fica com os pequenos também, Aham. com as avós, então são várias esse grupo, esse ciclo, são várias pessoas que me ajudam também a conseguir dar Hum. sequência. E por ele ser empreendedor também, a gente vai conhecer ele aqui também no próximo episódio. Tu acha que facilita os 2 terem a mesma mentalidade, terem porque não é fácil empreender É, hoje, né? facilita porque a gente consegue enxergar quando o outro precisa. Ele muitas vezes à noite, depois de fazer a criança dormir, depois de dar janta, depois de dar banho, ele vai fazer um contrato, ele vai fazer uma reunião, ele tem que responder, às vezes ele está em um processo de atendimento com o cliente, ele tem que responder, e eu consigo compreender que isso é da profissão, que Uhum. não é um simples fato de terminou o horário de serviço, tchau. Não é, a gente é 24 horas A gente leva nesse o tra a processo. gente é o É. trabalho, né? Então, facilita, porque os 2 entendem que precisa disso. Uhum. Então não fica pesado, não fica algo, não tem uma cobrança, Hum. porque a gente entende que precisa depois, mesmo estando em casa, a gente precisa continuar trabalhando. Sim. Então facilita. E como casal, dá tempo de ser casal? É. Faltam palavras. Não, De dá sair pra um date, de cuidar da saúde do casal, né? dá, mas hoje a gente está, a gente precisa trabalhar muito isso em mente. Uhum. Porque como a gente está com a pequena agora de 10 meses, a gente já tinha alinhado com o Joaquim de 4 anos, a gente tinha voltado a ter esse processo de Sim, nós 2 que precisa, né. sim. É algo que precisa, a gente uma vez uma psicóloga me falou também, que eu não podia esquecer a Laura, Uhum. que eu tinha que conseguir me identificar como Laura e não só como mãe. Exato. Porque o dia que a criança crescer e eu for querer me enxergar como Laura, eu vou me perder, porque eu não vou mais saber quem é a Laura. Então ela sempre falou isso, que eu precisava saber identificar e separar Laura, esposa e mãe. Então a gente precisa sim desse date, desse sair sozinhos, mas agora com a Lívia ainda pequena, a gente está tentando reorganizar. Mas a gente tem esses momentos, até depois que as crianças dormem, a gente senta no sofá, conversa, tem o nosso momento de olhar, uma Netflix, olhar alguma Uhum. coisa, então é o momento depois das crianças dormirem, a gente Sim, consegue, dá tempo. dá tempo. Ufa, É. é um dia longo, hein, É, Laura? a gente começa às 6h30 com as crianças organizando tudo, indo trabalhar, monta a mochila de um e arruma outro e leva, e a gente para às 10 da noite para sentar e daí ter o nosso momento. Uma mulher de alta performance. Laura, e como que faz para te conseguir dar conta desse dia todo? De ser mãe, esposa, filha, dona de um espaço, né, de uma clínica, cuidar das suas clientes também, tu cuida Sim, com excelência delas. sim, Então tem que pensar em todo mundo que tá aí. Como tem que que tu dá pensar em conta tudo. disso? O que que tu faz para dar conta?
não dá conta, né. A Alguns gente pratos caem. algumas coisas a gente tem que dar prioridade, Sim. mas, é muito a questão de entender o que é o que precisa ser feito naquele dia, o que pode ser deixado de lado. Muitas vezes eu sou uma pessoa que me cobro bastante para querer dar conta de tudo. Uhum. Principalmente dos filhos, principalmente, eu me cobro muito. Esses dias eu ainda brinquei, tem terça-feira que é a troca de livro do Joaquim na escola. Eu esqueci de mandar o livro, e eu ainda coloquei no meu Instagram. A gente acerta tudo, mas a gente erra uma coisa, a gente se culpa. Então, a questão de entender que não é tudo que a gente precisa dar certo, não é tudo que a gente precisa entregar, que tá tudo bem a gente Sim. errar também, mas é a questão de prioridade, priorizar o que que naquele dia, qual leão eu preciso matar naquele É. dia e qual eu posso deixar Ou passar. ser amiga dele, né. Abraço e vem aqui, Abraço, ó. bem aqui, leão, porque hoje não dá nem pra matar o leão. É. E ainda nesse meio tempo eu preciso ir à academia, né. Muito bem, isso aí, dona Laura, Então, gostei de ver. então, aí é o horário do meio-dia que eu adapto para ir na academia também. Uhum. Mas o meu marido me cobra bastante também sobre isso, É que tu porque tem que cuidar de ti, né, Laura. é. E É. pra eu não gosto muito de fazer a parte de inferiores, né, eu gosto de fazer a parte de superiores, então a gente precisa muito também, como eu trabalho com isso, com os superiores, eu preciso trabalhar a musculatura dos braços, né, porque é o dia inteiro ali fazendo massagem e tudo mais. Sim. Então, tento priorizar isso, tento não deixar de lado a academia, mas é difícil colocar É. tudo isso numa rotina. Saúde sem desculpas, né, dona Laura. É. Eu falo para as clientes e tenho que usar isso É também. verdade, assim como tu conscientiza ela, você tem que dar o Tem exemplo, sim, né. Isso sim, aí. bem isso. Laura, muito bom essa conversa, né, muitas Amei. mulheres podem se inspirar em ti, na tua história, na tua forma de ver a vida, de levar as coisas. Eu quero que tu deixe um recado aí para elas, para quem tá ouvindo e assistindo a gente. O que eu comentei então desde o início, mulher se prioriza, se coloca em primeiro lugar, entende que depende somente de ti, esqueça as desculpas, é a mesma coisa de questão de reeducação alimentar. Muitas clientes minhas também falam: "Ai, mas como que eu vou me reeducar se o meu marido não quer Uhum. comer direito, o meu filho não come direito?". Mas a prioridade é tu, então te coloque em primeiro lugar, se ele não quiser, tu quer, faz por ti, te escolhe todo dia e te aceite, e esqueça o resto do lado, né, faz por ti, então te prioriza. Isso aí. Obrigada, Eu que Laura, por estar agradeço, aqui. obrigada pelo Agora convite. fica o convite para ir lá no estúdio em Floripa, para a gente conhecer Floripa, né, Isso, porque eu não conheço, né. tomar uma água de coco e Ai, gravar um delícia, episódio meu lá amor. também. Aham. Certo? Obrigada. Esse foi mais um episódio do Saúde Sem Desculpas. Vamos deixar as desculpas de lado e ter mais saúde.